A China vem em uma disputa contra os produtores de soja brasileira. É um movimento estratégico? É um movimento pensado para estar encarecendo o nosso custo safra e fragilizando os nossos produtores? É isso que veremos no vídeo de hoje, traduzindo um pouco desse movimento de mercado que enrijeceu as normas fitossanitárias para estarmos exportando soja para a China e, com isso, afetou uma demanda muito grande de produtores e principalmente de tradings aqui dentro do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Rocha, o Rocha da Rocha Mazo, e estamos aqui em mais um episódio do Campo Internacional, quadro que tem como objetivo traduzir tudo o que acontece no mundo internacional e que repercute aqui no campo, aqui na sua propriedade, aqui dentro do território nacional. Hoje vamos fazer um formato um pouquinho diferente do que das últimas terças-feiras, para quem nos acompanha já de forma mais assídua. Das últimas vezes a gente tem feito mais um react de notícias para vocês conseguirem ter essa leitura um pouco mais apurada e estratégica. Mas hoje a gente vai trazendo um formato de apresentação. Se esse vídeo tiver uma boa adesão e vocês tiverem interesse, a gente pode estar compartilhando depois. Mas um formato de apresentação para trazer um pouco mais de conceitos, porque nem todos os produtores que estão aqui são exportadores. Muitos têm conhecimento da cadeia, mas poucos às vezes estão envolvidos de fato nessa temática. Comigo hoje, até inclusive derrubando o celular nesse momento, está aqui Pedro Avelino no comando da edição, no comando do nosso marketing, design, quem fez essa bonita apresentação para nós. Bom, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao vídeo, à temática. Peço que deixe seu like, deixe o joinha, comenta, curte, compartilhe o vídeo aí com seus amigos produtores e, se possível, hype o vídeo para estar chegando ao maior número de amigos do canal. Bom, vamos lá. Pontos cegos do agronegócio. Travas para a soja brasileira exigidas para a China. Por que pontos cegos do agronegócio? Quando a gente sempre fala do custo safra, e aqui na Rocha Mazo a gente sempre tem nosso método, né, que é o método Roma, de fazer uma projeção de safra ruim, safra média, safra boa, no pré-safra, no antes da porteira, né, que é um método que a gente desenvolveu junto com o Dr. Bruno Mazo, a gente calcula alguns pontos cegos. O que podem ser esses pontos cegos? Podem ser guerras, igual a gente falou no último vídeo agora, do aumento do custo do fertilizante por conta do fechamento do Estreito de Hormuz. Agora a gente está falando de uma norma fitossanitária do governo chinês que vai fazer repercutir agora com maior precificação do nosso custo safra na soja. Então, por isso, um ponto cego. Pode passar, Pedro, por favor? E com isso, esse ponto cego se torna um risco invisível. Por que invisível? Porque você que é produtor e está agora no mindset de empresário rural, muitas vezes não consegue visualizar. Então ele não aparece assim na primeira ratio, que a gente fala. Ele não está visível numa primeira oportunidade. Não é tão lúcido quanto uma garrafa de água. Ele tem maiores dificuldades para ser visto do que nessa situação. Então você produz a soja, mas o risco não está só na chuva, no dólar, no custo e no preço da saca, que é aquilo que você já calcula mais ou menos ali. Nossa, se der uma geada, ou se der uma seca, ou se acontecer alguma coisa, vai me prejudicar. Se o dólar subir, aqui não. Aqui a gente está falando de uma norma fitossanitária do governo chinês. É algo que a gente meio que pensa no repressivamente, né? A gente pensa no pós-tragédia, a gente não pensa antes o que pode estar acontecendo e o que não pode estar acontecendo, o que a gente não controla. E nesse sentido, essa exigência fitossanitária feita do outro lado do mundo pode travar o seu embarque, elevar o seu custo, apertar as tradings, né? No caso a gente vai ver depois a Corgil, pressionar o prêmio e chegar no seu bolso sem você perceber. Pode passar. Então, como um panorama geral, então a gente tem essa apresentação aqui como guia, mas qualquer dúvida, deixem nos comentários, a gente vai conversando. Se tiver, inclusive, conteúdo suficiente, a gente pode explorar isso em mais uma demanda, mas deixem aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Esse formato de apresentação é mais para vocês terem no que se amparar também. E já adiantando, tudo isso que eu vou estar dizendo aqui agora, no final tem uma notícia positiva. Eu quero que você fique aqui no vídeo comigo para a gente conhecer junto essa notícia positiva. Nos últimos dias, cargas brasileiras de soja enfrentaram recusas, travamentos e fiscalização mais duras por exigência da China. E esse é um ponto cego, né, gente? Não teve grande mudança na regra brasileira aqui dentro. O Brasil não fez nada para te prejudicar em relação à exportação de soja para a China. O que aconteceu foi uma mudança na postura de fiscalização lá, a hora que o navio chega lá.
Então, e a gente vai ter que se adequar para atender essa exigência do cliente, que no caso é a China. Tá? Pode passar. E é aí que entra o método Roma. Só tomar um golinho de água. Que isso é um risco invisível, né? O agro brasileiro produz cada vez mais, continua vulnerável a regras, exigências e estratégias internacionais que muitos não acompanham. Por isso que esse é o papel do campo internacional aqui. A gente quer fazer com que vocês tenham essa leitura mais estratégica, voltada para situações que, em um primeiro momento, você liga o Jornal Nacional, você vê lá, China está extrapolando agora uma nova regra fitossanitária. Você pensa, nossa, mas eu sou só um produtor de soja aqui, eu nem estou mandando para a China, mas você está vendendo para trading, que a trading está mandando para a China. Então isso vai fazer o seu custo safra aumentar. Então é essa leitura que a gente está tentando trazer para vocês, tá bom? E a gente vai falar ali como que isso conversa com o método Roma, que é o que a gente trouxe. Gestão, visão, antecipação e tomada de decisão. Vamos lá. O que aconteceu com a soja brasileira? De novo, a China reclamou de não conformidades fitossanitárias em cargas brasileiras de soja. Entre outros pontos, presenças de sementes de plantas daninhas, grãos com tratamento químico, insetos vivos e dano térmico. Por que eles trouxeram isso agora? Assim, para quem está dentro do agronegócio, a gente sabe que a escalada de normas fitossanitárias é uma normalidade nesse comércio globalizado. Agora, com o acordo Mercosul-União Europeia, a gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, que fala principalmente sobre a EUDR, né? São as normas da União Europeia que basicamente vão fazer essa comprovação da rastreabilidade. Então, cada vez mais vai aumentar, sim, a exigência por conformidade, rastreabilidade e sustentabilidade na hora de vender o nosso produto lá para fora. Então, vai aumentar cada vez mais a necessidade de documentação, que é o que o nosso canal aqui visa trazer para vocês, gente. A necessidade de se documentar e ter sempre a sua produção amparada no que você está fazendo, como se formou esse processo de documentação, tá bom? Mas assim, a China, o que ela trouxe? Vamos dar uma barrada, vamos dar uma freada, porque não tá vindo numa qualidade muito boa, tá vindo erva daninha, tá vindo inseto, tá vindo dano térmico. Dá uma melhorada para depois vocês trazerem isso aqui para mim. Vocês têm que melhorar. Então eu vou subir o sarrafo da norma fitossanitária para vocês mandar uma soja de melhor qualidade para cá. Basicamente foi isso. O que se questiona é, a gente já estava enviando a soja nessa qualidade, nesse padrão, há quanto tempo? Por que agora subir essa norma fitossanitária? Não parece uma coincidência que foi logo depois da China e dos Estados Unidos fazerem uma trégua? Porque um não estava comprando e vendendo do outro. Agora que eles fizeram uma trégua na compra durante um ano ali mais ou menos, que voltaram a ter relações, vem uma norma fitossanitária para a soja brasileira? Essas leituras são um pouco sensíveis, mas nos estranham e fazem nós termos esse olhar esse mais aguçado. Assim, a gente enxerga de um jeito um pouco diferente. Será que realmente... Não estou colocando em questão que não tem que ter as normas fitossanitárias, elas têm que ter porque elas são os que garantem um padrão de qualidade. Mas por que nesse momento? É isso que a gente questiona, tá bom? Pode passar. E com isso, como resultado, o Brasil intensificou a fiscalização nos embarques destinados à China. Então, para a gente não ter problema com a China, que compra mais de 50% da soja brasileira, nosso principal cliente hoje, vamos olhar para dentro do nosso barco antes de mandar os barcos lá para fora. Então, com isso ficou mais difícil para mandar a soja lá para fora. O ministro da Agricultura aqui falou, não houve afrouxamento na regra brasileira. O que isso quer dizer? A gente não está deixando os nossos produtores vender uma soja de pior qualidade para vocês. Mas agora a gente está reforçando a inspeção. Mesmo a gente não flexibilizando para mandar uma soja de pior qualidade, a gente vai fazer o oposto. Vamos fiscalizar para mandar uma soja de melhor qualidade, já que vocês fizeram essa demanda. Então, pode passar. Mas na prática, fiscalização envolve maior burocracia reflete atraso em certificação, lentidão no embarque, navios ficaram esperando, demurragem, frete mais caro e oferta travada. Isso, como um caso concreto, está afetando já uma das maiores tradings que a gente tem aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala em soja, que é a Cargill. A Reuters, que é uma agência jornalística que tem grande repercussão para trazer principalmente essas internacionalizações do direito do agronegócio, reportou que a Cargill, que se traduz, né, em uma empresa
familiar, mas que hoje conta com mais de 10 mil funcionários Brasil afora e tem sedes em outros países, chegou a pausar temporariamente as exportações de soja do Brasil para a China. E aqui aparece o primeiro grande ponto cego do agronegócio. O produtor acha que a exportação é tema de trading, mas no fim a conta volta para a origem. Que origem? Na sua propriedade, na sua produção. Então, aqui não teve mudança de lei. O que mudou foi o rigor da execução. Na hora de chegar a vender para mandar o navio lá para a China, aqui dentro está tendo maior fiscalização, está atrasando, está trazendo burocracia. E quando chega lá, eles estão fazendo um protocolo de inspeção ainda maior. Então presta atenção nesse ponto. Não estamos falando aqui de uma revolução normativa criada de um dia para o outro. O que existe é um conjunto de regras já conhecidas que passaram a ser fiscalizadas com maior rigor por exigência do comprador, no caso da China. Então, como base, essencialmente, a gente tem um controle e fiscalização agropecuária no comércio internacional pelo Vigiagro, a certificação fitossanitária, né, que é a CF na exportação, exigências do país importador registradas e operacionalizadas pelo sistema oficial e registro e habilitação dos estabelecimentos exportadores, que depois a gente vai ver que é o T-Rex, mas não é o dinossaurinho não, é o nosso sistema de exportação. Pode passar, Pedro. Temos a instrução normativa do MAPA, né, número 39 de 2017, que traz basicamente a norma base da Vigiagro, que organiza regras e procedimentos técnicos administrativos aqui dentro para comércio internacional. Tem a portaria do MAPA 177 de 2021, que basicamente fala da norma central da certificação fitossanitária na exportação e importação de vegetais, produtos de origem vegetal e outros artigos regulamentados, e disciplina a emissão desse certificado fitossanitário, que nada mais é que o comprovante de que tudo está dentro desse padrão de qualidade. Agora temos o dinossauro, que é o sistema T-Rex de requisitos fitossanitários de exportação. E aqui o MAPA, né, informa que os requisitos fitossanitários de exportação, quando conhecidos, são disponibilizados no T-Rex. Requisitos podem mudar a qualquer momento por decisão do país importador. O que isso quer dizer? A China pode mudar a qualquer hora o que a gente precisa comprovar para mandar a soja para lá. A Espanha pode mudar o que precisa comprovar para mandar a soja para lá. Então a gente fica à mercê dos interesses dos países terceiros que são os nossos compradores. Mas isso como em toda negociação. Se eu quero comprar um carro azul e você quer me vender um carro preto, você vai ter que pintar seu carro de azul para me vender, porque eu quero um carro azul. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu te passo a minha demanda e você adequa a sua possibilidade de produção para me vender com base no meu interesse. É mais ou menos nesse cenário. Então, mostra que parte do aperto atual pode ocorrer por mudança exigida pela China sem necessidade de nova portaria brasileira. Aqui, o item D, pode passar, Pedro. Registro obrigatório no CGC, né, do MAPA, que basicamente regula a exportação de soja para a China. Também temos a lista de verificação específica para exportadores de milho e soja para a China, que é uma lista de verificação do MAPA, ali aplicada para estabelecimento que exporta milho e soja para a China, que faz todo esse controle fitossanitário. Mostra que tem um formato prático de fiscalização. Então, o que a gente quis trazer aqui para vocês vocês estão vendo que tem toda essa demanda logística, burocracional, de documentos e de fases que a gente já tem que comprovar para estar exportando? A gente não mexeu em nada disso. O que aconteceu foi que, como a gente pode ver ali no item C, pode voltar, Pedro, só para... A China, ela pode mudar a qualquer momento, ó. Parte do aperto atual pode ocorrer por mudança exigida pela China sem necessidade de nova portaria brasileira. Então, eles mudaram lá sem a necessidade da gente estar se adequando aqui. Então, não foi o Brasil que complicou para o produtor dessa vez. Dessa vez foi a China que aumentou as normas fitossanitárias. E aí é válido o meu questionamento lá atrás. Por que só agora que eles liberaram essas rodadas de negociação com os Estados Unidos? Parece que esse aumento de fiscalização aqui para dentro tem a ver com isso. Mas vamos lá, vamos dar seguimento agora para a última letrinha, para F. Que é a orientação operacional da DIPOV, do GACC, né, de dezembro de 2025, que basicamente faz o informe do certificado fitossanitário, a declaração adicional para a China, que é a exigência principalmente ali para soja e milho novamente. Pode passar, por favor. Aqui, gente, o MAPA, em notícia recente, vocês podem ver ali no começo do mês, identificou fraude em carga de soja destinada à exportação do Porto de Paranaguá. Fiscalização constatou inconformidades em produtos destinados ao mercado externo. Então,
Quando o mapa começou a apertar o cerco na fiscalização, tinha soja sim, que estava num padrão irregular. Então, dentre as nossas exportações, tem sim soja numa qualidade um pouco duvidosa. Ó. Mapa e notícia recente sobre Paranaguá descreveu fiscalização em 3 etapas no Paraná, incluindo verificação na origem e na chegada do porto. Destacou a existência de 64 unidades registradas no estado como armazenadoras e exportadoras para a China. A Câmara Setorial de Soja, de agosto de 2025, já registrava as notificações chinesas sobre pragas quarentenárias e a necessidade de aperfeiçoar o monitoramento e mitigação em toda a cadeia. Ou seja, a base técnica do aperto atual já vinha sendo montada. Aqui, gente, infelizmente, é igual em tudo na vida. Os bons pagam pelos maus. Como teve gente mandando soja nessa qualidade, a soja chegou lá. Agora, se isso foi um movimento de mercado porque liberou só agora os Estados Unidos, ou se a gente tem isso aqui em escala sendo oferecido num patamar que é complicado mesmo mandar soja assim para a China, aí a gente precisa ter uma maior comprovação que a gente tem pouca ainda por conta desse movimento ser recente. Pode estar passando, Pedro? Então, o que fica para a gente como fechamento desse primeiro bloco é que não basta produzir, não basta colher, não basta carregar, não basta ter comprador. O grão precisa sair dentro de um padrão que o cliente internacional aceite. Por isso, cada vez mais a gente tem que aumentar o nosso sarrafo, mas principalmente comprovar documentalmente. Para amanhã ou depois, seja por uma má armazenagem, por alguma coisa, quando a gente mandou nossa soja, eles não virem bater na nossa porta falando, nossa, sua soja não estava legal. Mas se você tiver tudo comprovado, tudo certinho, você fala, não, mas eu mandei minha soja em bom estado. É essa discussão que a gente está querendo levantar aqui para além do custo safra. Então, dentro das regras fitossanitárias, o que entra no nosso radar? O que é bom a gente começar a discutir aqui? A origem e qualificação do fornecedor, a amostragem do produto, a limpeza e conservação de silos e armazém, que é um grande problema aqui no Brasil hoje, a nossa infraestrutura para silagem. Quem faz safra e safrinha sabe bem o que eu estou falando. Logo que está acabando a de soja, está começando a de milho, a gente tem que vender um ou outro a preço menor de mercado para conseguir liberar espaço para quando a gente estiver fazendo a colheita, a gente ter onde guardar. Então é um problema estrutural do Brasil e sensível, tá? A questão dos silos e dos armazéns. Controle de pragas, que é o que foi acusado ali no slide anterior. Rastreabilidade do lote, lembra que eu falei? Sustentabilidade, rastreabilidade e requisitos ambientais. Ausência de insetos vivos, que é o que a China acusou. Cuidado com a mistura de materiais estranhos. Atenção a resíduos e contaminações. Irregularidade documental de estabelecimento exportador. Pode passar, Pedro, por favor. Aqui a gente tem o custo invisível que chega à fazenda. Quando a exigência fitossanitária aperta no destino, a pressão sobe na origem. Exigência de mais cuidado em toda a cadeia. Aqui a gente trouxe todo o processo para vocês, né? Que é colheita, transbordo, limpeza, armazenagem, transporte, conferência de lote, rastreamento, segregação de carga. E aqui a gente montou um quadro um pouquinho mais visível, que é mais inspeção, reflete. Mais procedimento, reflete. Mais custo operacional. E o que isso traz para você, produtor? Menos margem de lucro. Se você vai aumentar o sarrafo para conseguir vender uma soja de melhor qualidade na sua safra, você precisa aumentar o seu padrão de qualidade. Aumentando o padrão de qualidade é como? Custa dinheiro. Você tira a margem do final. Efeitos de mercado. O fluxo trava, o custo sobe, aumento de demurragem, de frete marítimo mais caro. A redução de fluidez de logística não se trata apenas de um problema sanitário, mas de um problema econômico. O produtor precisa passar a enxergar esse custo invisível imediatamente. Porque senão, quando ele pensa que está só vendendo soja, na prática, às vezes ele está vendendo soja e financiando ineficiência de cadeia. Por causa que aí chega lá e trava tudo. Então o que a gente tem que trazer aqui, fora desses conceitos políticos, hoje a soja está mudando o jogo logístico e também de comércio internacional. A gente precisa colocar atenção nesse país. Antigamente a gente falava, né, nas escolas, nossa, meu filho precisa aprender inglês. Daqui para frente, seu filho vai ter que aprender mandarim. Hoje, lá, pra você ter uma ideia, é uma dinâmica tão fora da nossa realidade. Tem um colega meu que está fazendo também agora especialização lá na USP, que ele está fazendo mestrado lá na Universidade de Xin. Eu não vou me meter a falar o nome, eu ia tentar falar, mas eu ia errar com toda certeza. Mas ele está na melhor universidade lá da China e eles têm uma dinâmica que eles produzem
acho que 100 vezes mais engenheiros que os Estados Unidos. Eles produzem X números a mais de profissionais do que a gente. Isso numa dinâmica de qualidade de profissional. Então, mesmo os Estados Unidos, que é uma potência mundial, a China está caminhando para ser algo que ninguém vai segurar. Por causa que mesmo os Estados Unidos dominando essa cadeia nuclear, vamos dizer assim, de ter um potencial bélico muito forte, ninguém vai segurar a China no potencial infraestrutural. E essa é a grande demanda. Tem uma discussão, inclusive eu cito a minha professora, a Flávia Trentini, que é a limitação das terras de particulares que podem ser compradas por proprietários estrangeiros. O que estava acontecendo? Os chineses estavam vindo comprando tudo aqui dentro do Brasil. Ia chegar um momento que tudo isso aqui que a gente está discutindo de produtor, de produção, ia ser os chineses produzindo aqui dentro para vender para eles mesmo lá fora. Ia chegar um momento disso. Inclusive, teve o livro da minha professora, da Flávia, que foi citado em decisão recente agora pelo ministro do Gilmar Mendes. Então, é tudo essa discussão que a gente tem que abrir os olhos que a China está mudando o jogo da soja. Análise de dados da política doméstica chinesa. Enquanto o Brasil discute embarque, a China discute estratégia de Estado. A China continua sendo gigante compradora de soja. Mais de 50% da nossa soja vai para eles. Importou 111 milhões de toneladas. Mas a produção interna chinesa já está na fase de 21 a 24 milhões, a depender da metodologia e da base estatística. O plano oficial chinês é aumentar a produção. Algo que a gente tinha que fazer com fertilizante. Você vê como tudo é meio que relacionado? Eles compram muito, mas eles estão melhorando a produção lá dentro. A gente hoje compra 80%, 90% do nosso fertilizante e produz só 10%. Então a gente produz e vende o material para todo mundo. Mas a gente, na hora para produzir, precisa de fertilizante. Então, ao mesmo tempo que o mundo depende do Brasil, o Brasil depende do mundo. É complicado isso. A gente precisava reforçar essa nossa autonomia como país. Aí aqui a gente trouxe um pouco dos chineses, né? Mas fica mais como um infográfico, até para não ficar algo meio prolixo. Mas o que significa? A China, pode passar, Pedro, não está buscando autossuficiência total, porque não é possível. Eles querem melhorar os fatores logísticos dele, igual eu falei aqui da fitossanitária. Ele não quer ser tão dependente de um país assim, para reduzir vulnerabilidade. Então, depender menos, negociar com mais força e com diversificação de fornecedores. E a soja, ela não é só mais um fator importante para isso. Ela é também um tópico importante na ração animal. A estratégia não passa só por plantar soja. Existe o plano de usar menos farelo de soja na ração e reorganizar o sistema de demanda. A ameaça no Brasil não é só mais a produção chinesa, é também menos necessidade relativa de compra. Porque hoje a gente está mandando 50% para lá. Se a gente continuar produzindo o que a gente está produzindo e eles reduzirem o que eles estão comprando, vai ter um déficit de venda muito grande. A gente vai ter que começar a vender mais no mercado interno. O que vai acontecer com o preço da soja? Cair. Então, pode passar, Pedro. O risco não é a China parar de comprar do Brasil amanhã. O risco é a China precisar menos do Brasil do que precisa hoje. E essa é a tendência que os números mostram. A soja em grão é a principal commodity de pauta exportadora do agro brasileiro. Em 2025, o Brasil exportou 108 milhões de toneladas e faturou 43 bilhões com soja em grão. A produção brasileira segue em expansão. E a Conab estimou para a safra 25-26 uma produção de 170 milhões de toneladas. Mas quais são os paralelos de risco sobre isso? Se o Brasil produz mais, se a China quer depender menos, se a fiscalização internacional aperta, se o custo para a conformidade sobe, se continuamos muito concentrados em poucos destinos, qual é esse risco? O risco é produzir bem, mas vender sob pressão e ainda mais pressão. Pode passar. Vai fazer com que a gente tenha essa situação de ter o custo caindo, porque a gente depende muito hoje desse principal comprador nosso, que é a China, e fica meio de mãos atadas se ele começar a depender menos da gente. Então a gente está numa boa posição de negociação hoje. Mas como será daqui para frente? O papel do governo brasileiro e das entidades de classe nesse sentido é abrir mais mercados, é não concentrar tanto assim na China, mas é difícil, é um movimento difícil, porque a gente vê que a China tem demanda. E a gente tem que aproveitar e vender para quem tem demanda e quem paga. Mas o mapa vem destacando avanço, recorde em acesso a mercados, de abertura de novos mercados e consolidou em 2025 507 aberturas de mercado desde o início da gestão. Esse trabalho é essencial por causa que reduz a nossa dependência, a gente também não senta na mesa tão dependente da China, porque sem novos destinos, o produtor ia ficar cada vez mais refém de um único grande comprador, que seria a China. Então o Brasil ia ficar cada vez mais nas mãos da China. E quem depende demais de um só cliente, entrega o seu poder de negociação. Igual, eu tenho escritório de advocacia, se eu tiver um só cliente, esse cliente decide me mandar embora, eu tô passando fome no mês seguinte.
o ponto cego do produtor e a conexão com o nosso método Roma. Aqui, o produtor brasileiro, ele domina clima, plantio, manejo, e a gente nunca tentou ensinar vocês a fazer isso. Vocês fazem isso, vocês são craques nisso. Mas a gente tá tentando trazer para vocês essa visão mais estrutural, conjuntural de como lá fora afeta aqui dentro. Como esses custos invisíveis podem fazer sua produção ficar mais cara sem você nem perceber. E porque muitos ainda estão desconectados do que decide sua margem fora da porteira. Lembra quando eu falei dos conceitos agora do método Roma? O que o produtor sabe, mas precisa saber mais, são essas regras fitossanitárias, que a gente já tratou, a exigência do cliente lá de fora, a geopolítica da soja, trabalhar um pouquinho essa questão de commodity, base de alimentação humana, estoque, oscilações, estratégica de abastecimento lá da China, para a gente saber, esse é o nosso big player? Então como que a gente vai fazer para abastecer lá? Dependência excessiva do mercado comprador, um custo invisível de conformidade, falta de gestão orientada por cenário. Por isso a gente criou o método Roma, aqui no nosso escritório. Roma é uma mudança mental empresarial. A gente traz aqui para os nossos clientes e também para essa comunidade do agronegócio que a gente está tentando formar, que não basta ser produtor. Muitas vezes produtor estava associado à figura de agricultor. Hoje, produtor tem que ser relacionado à figura de empresário. Empresário é aquele, eu sempre falo, que convive com risco. E quer gente que convive mais com risco do que o agricultor, do que o produtor rural? Não tem, gente. Você tem que se ver como empresário rural para antecipar os seus riscos. E para isso, Roma é uma mudança de posição mental empresarial. É sair do produtor que reage para o produtor que antecipa. Lembra que eu falei do movimento repressivo e movimento preventivo? É deixar de olhar só para a lavoura e começar a olhar para o sistema. É entender que decisão rural exige leitura econômica, jurídica, internacional e estratégica. E qual que é o conhecimento para aplicação imediata? Mapear risco antes da venda, entender dependência de mercado, acompanhar a norma e exigência internacional, fortalecer gestão documental e operacional, profissionalizar controle da produção e do pós-colheita, tomar decisão com base em cenário e não só com base em impulso. Aqui para fazer um fechamento, já caminhando para a parte final, o episódio da soja com a China, mas não sai do vídeo não, que tem um recadinho que eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei que tinha uma notícia boa, melhor até? O episódio da soja com a China deixa uma lição muito clara. O risco do produtor moderno não está só no que acontece dentro da fazenda, dentro da sua pequena propriedade, da sua média propriedade. Está no porto, no certificado, na expensão, na política alimentar chinesa, na geopolítica, na abertura. E vamos supor que você é um pequeno produtor que tem ali 10 alqueires de terra. Essa é até uma demanda, né, Pedro? Eu não lembro quem foi o cliente que mandou mensagem pra gente. Não chegou nem a ser cliente do jurídico, mas era um amigo aqui do canal do YouTube. Mandou uma mensagem, inclusive, se vocês quiserem fazer isso, mandem mensagem no nosso WhatsApp, mandem mensagem aqui nos comentários. Ele falou, fala de um jeito que eu consigo tentar fazer uma projeção. Então, olha, para você, esse vídeo hoje parece muito complexo, ele afeta até você que tem 10 alqueires de terra. Você tem 10 alqueires de terra e planta limão, você sabe que você colhe o limão que vai para quitanda, você sabe que você colhe o limão que vai para exportação, e tem o limão que não vai nem para quitanda, nem para exportação, que você pode vender a um preço mais barato para alguns outros fatores, que faz suco, que faz alguns outros fatores. Enfim, você já tem, quando você colhe, a consciência de qual limão abastece qual mercado. Então, mesmo que você é um pequeno produtor de limão, quando você vai vender o seu limão, você sabe que o seu limão que ficou num padrão de qualidade alto, pode ser que vá para exportação, porque ele paga melhor. Mesmo você sendo um pequeno produtor. Então, você não precisa fazer exportação propriamente dita. Você pode estar vendendo isso daí para uma trading, como a Corgil, que a gente trouxe ali atrás, que vai fazer isso lá na frente. Mas se eles tiverem dificuldade em estar vendendo esse limão, logo que o preço que eles pagam para você, pequeno produtor, vai cair. Então, essa é a tradução que eu quero fazer para você. É isso que eu estou querendo dizer. Se preparem, gente. Façam essas leituras um pouco mais estratégicas. Então, o que o episódio da soja com a China deixa de lição? É basicamente a gente ter esse olhar mais atento. Então, se você quer continuar decidindo como se o agro fosse apenas um local, fosse apenas a sua fazenda, a sua propriedade, você vai continuar correndo risco. Sem perceber. É o risco invisível. Quem entender isso antes ganha visão. Então, se você é produtor, empresário rural, armazenador, exportador ou atua nessa cadeia, você precisa começar a olhar esse jogo de forma mais ampla. Porque produzir bem não basta mais. É preciso compreender o mercado, o risco, a norma e o movimento internacional. Esse é o tipo de virada que separa produtor de empresário. Mas, na minha opinião, produtor e empresário não tem que se separar. Produtor é empresário. Basta ele se enxergar assim e começar a agir assim preventivamente. E é exatamente para isso que existe o método Roma. Tem aqui especialista em agronegócio e direito internacional. A gente trabalha com isso. Se esse tema fez sentido para você, acompanha, compartilha, siga conosco, porque hoje o agro exige essa visão.
E como prometido, vamos abrir um videozinho rápido aqui, era de 3 minutos, a gente vai pôr no 1.5, só para ver que já está tendo uma flexibilização pequena. Isso é bom para vocês, mas não deixem de ficar atentos, tá, gente? Reproduz o vídeo aqui, depois a gente passa para falar um tchau e desejar uma boa semana. Pode colocar lá no começo, Pedro. Acho que tá com 1 minuto aí. Pode pôr com o começo do vídeo. Devem abrir mão da tolerância zero sobre a soja brasileira no caso de detecção de algum tipo de impureza, das cargas direcionadas para lá. O maior parceiro comercial do Brasil tem regras fitossanitárias rígidas, mas deve dar uma flexibilizada no caso da soja. Autoridades aqui no Brasil estão com exportadores na Ásia para tratar desse assunto e também de outros. E nós vamos até Brasília falar com o nosso repórter Ricardo Araújo, que nos atualiza sobre esse embargo que atingiu cerca de 20 navios carregados e, consequentemente, Ricardo, as tradings e a logística. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Priscila, uma boa tarde para você também, a todos que estão nos acompanhando aqui no Mercado e Companhia. Pois é, se a gente parar para pensar, 20 navios, a quantidade, são milhares de toneladas de soja dentro de cada embarcação. E então, a China, a gente sabe que é um grande parceiro comercial do Brasil, inclusive é o maior comprador da soja nacional, cerca de 80% de tudo que é produzido da oleaginosa vai para lá. Neste mês de março, o gigante asiático, ele impediu o desembarque dessas embarcações carregadas de soja, que causou forte impacto no agro. O bloqueio foi motivado pela detecção dessas impurezas, especificamente sementes de ervas daninhas, consideradas proibidas pela legislação sanitária chinesa. Esse episódio exigiu negociação entre autoridades do Brasil e China, inclusive 2 secretários do Ministério da Agricultura, juntamente com exportadores daqui, estão em Pequim esta semana para tratativas em torno desse problema. Além do impacto financeiro, principalmente com as trades, a exemplo da Cargill, teve também um certo caos logístico. Este episódio aumenta a pressão sobre o Brasil para aprimoramento dos padrões de qualidade e limpeza na exportação de soja para entregar cada vez mais o produto dentro das exigências sanitárias do seu maior comprador. Em nota, a assessoria de imprensa do MAPA diz que a reunião entre os secretários de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, e de Relações Internacionais, Luiz Hua, com as autoridades chinesas, deve acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. Voltamos com você em São Paulo, Priscila. Ricardo, pelas informações, uma excelente tarde para você. E o Canal Rural entrou em contato. É basicamente isso, a tendência é dar uma flexibilizada, então a soja que bater lá não vai ser recusada, então essa fiscalização tende a diminuir um pouquinho aqui, então tende a melhorar um pouco. A notícia ela é um pouco positiva do que a gente trouxe, do que a China estava fazendo desse maior rigor fitossanitário, mas não é porque vai melhorar um pouco que você tem que, como eu posso dizer assim, largar o reio e começar a mandar soja de qualquer jeito, que vai voltar. Se você conseguiu ouvir bem o vídeo que a gente reproduziu, deixa aqui. Belo trabalho, Pedro Avelino. Se teve problema no áudio para você ouvir, deixa. Pedro Avelino, precisa trabalhar melhor, tá bom? Só para a gente saber como que tá sendo essa interação da gente abrir alguma coisa aqui durante os vídeos. Porque já chegou algum momento que teve algum ruído. Mas acredito que agora a gente está trabalhando bem, o Pedro se esforçou, estudou bastante, deu os pulos dele para conseguir fazer certinho. Mas é isso, gente. É isso que a gente queria dizer no vídeo de hoje. O olhar mais atento para essas normas fitossanitárias. O produtor rural de hoje tem que ser o empresário rural de hoje e de amanhã, porque a sua atividade envolve risco. Ser empresário envolve risco e é muito melhor agir preventivamente do que repressivamente. Assim você deixa de desperdiçar dinheiro e passa a economizar dinheiro, tendo melhor gestão patrimonial. E é isso que a gente quer oferecer aqui com a Rocha Maso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, peço seu joinha, hype o vídeo, deixa o like e até terça-feira que vem. Ótima semana!